Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com você, com a sua vida, com a sua família e tudo que é seu. Estamos nessa conferência desde quinta-feira, com a participação da nossa juventude, adolescentes, irmãos que decidiram viver esse momento tão importante para a nossa caminhada de fé. E hoje nós nos reunimos aqui na Estrada Nova para celebrar mais esse momento, encerrando esse ciclo e que com certeza vai deixar boas sementes para a nossa trajetória de fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: Antes de formá-lo no ventre, te escolhi. Antes de nascer, te escolhi, te separei e te designei para seres profetas às nações. Palavra do Senhor, vinda ao profeta Jeremias, esse grande homem de Deus, que é um exemplo para nós de fé, de coragem, determinação, trabalho e, acima de tudo, de relacionamento com Deus. Ele nos ensina muitas coisas, mas eu quero tomar esse texto bíblico de Jeremias para trazer a você que veio a esse culto essa noite uma palavra em cima da seguinte reflexão: o que Deus pensa de você? O que Deus pensa de nós? Quais são os pensamentos que Deus tem a respeito da nossa vida, da nossa trajetória, se é que Ele se importa conosco? Essa reflexão é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, irmãos, de milhões de pessoas ao redor deste planeta e que, na sua grande maioria, estão vivendo momentos de questionamentos sobre a existência humana, sobre a sua presença aqui nesse mundo, o que isso significa, qual é o sentido da vida, o que Deus tem a ver conosco e o que nós temos a ver com Deus, se é que Ele existe, e coisas dessa natureza. E na busca de saber o que somos, nessa corrida frenética, essa inquietação toda, nos leva às vezes a dar ouvidos a vozes que querem transmitir para nós aquilo que nós somos, não é? Então nós temos aqui, por exemplo, a resposta do mundo filosófico, por exemplo. Nós tivemos 2 filósofos que se manifestaram de maneira contundente sobre a vida humana aqui. O primeiro foi Epicuro, um filósofo grego que viveu aí nos anos 270 a.C., né? Ele nasceu e morreu em Atenas e ele é o pai do epicurismo. E Epicuro, ele ensinou algumas coisas boas, né? Positivas para a vida humana, mas ele dizia, entre outras coisas, que nós nascemos e pelo acaso. Nós nascemos pelo acaso, morremos pelo acaso e depois disso nada mais sobra, nada mais resta. Ele como um bom ateu e um bom materialista, ele não concebia a ideia de um mundo além desse aqui. Aqui tudo acabava e tudo estava findado. E um outro filósofo também que se manifestou muito sobre isso foi Nietzsche. Friedrich Nietzsche, o alemão, que influenciou toda a filosofia do Ocidente. Ele foi um homem também que, ateu, materialista, avesso a tudo que tem relação com o mundo espiritual, ele também se manifestou sobre isso, falando que o sofrimento, tudo que nós vivemos aqui não tem explicação. E ele também odiava essa ideia de um mundo além desse aqui, que isso era a criação do cristianismo, que o cristianismo era um mal para o mundo. Nietzsche, ele tinha esse posicionamento. Com certeza, ele já tirou as suas dúvidas sobre isso, porque ele já morreu,
não é? E a eternidade, onde ele está, já deve estar lhe ensinando algumas lições. Então essas são as vozes do mundo, da filosofia, não é? E Satanás, por outro lado, ele se aproveita disso tudo para inserir em nós conceitos a respeito da nossa vida, da nossa existência, o que somos, o que não somos, o que estamos fazendo aqui, o que não estamos fazendo aqui. E nós somos dioturnamente, irmãos, bombardeados por mensagens que vêm de todos os lados para querer fazer de nós aquilo que não representa uma realidade. Então surge a grande pergunta: o nosso Deus, o que é que Ele diz que nós somos? O que Ele diz que nós somos? É isso que é importante. Eu quero chamar a sua atenção essa noite para você não embarcar nesses navios construídos aí pela filosofia. Não é que nós somos contra a filosofia tem muita coisa boa, mas a filosofia que anula Deus, a filosofia que nega Deus, ela está a serviço de um outro campo de autoridade, que é a rebelião de Satanás. Não temos dúvida nenhuma disso, né? Então, para nós, o importante não é o que essas pessoas dizem ao nosso respeito, não é o que essas pessoas falam sobre a sua identidade, aquilo que você é. O importante é o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Então, eu quero trazer aqui 3 coisas interessantes sobre isso. A primeira coisa é o que a palavra de Deus diz que nós somos. O que nós somos? Em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, diz que nós somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros de Deus. Nós estamos aqui por um acaso, não nascemos por um acaso. Quando Deus fala a Jeremias, ele diz: olha, antes que tu fosse formado no ventre, eu te conheci, te escolhi, te separei e te designei para serem profeta às nações. No caso de Jeremias, ele foi designado para ser profeta. E no meu caso, no seu caso, para cada um de nós existe uma promessa, existe uma bênção nesta vida. Já escutou aquele hino cantado pelo nosso grande Vitorino Silva, né? Deus tem um plano em cada criatura. E isso é uma grande verdade. Então você não está aqui por um acaso, você é filho de Deus. Você não é uma massa cósmica, você não é um pó não sei de quê, não acredite nessas asneiras, porque elas são frutos de pessoas que viraram as costas para Deus e que não levam Deus em consideração. Mas você e eu estamos aqui porque Deus nos fez, nos criou e nós somos filhos dele, e na condição de filhos somos herdeiros de todas as suas promessas. Segundo lugar, Efésios capítulo 2, versículo 22, nós somos a morada de Deus. Além de filho, ele habita em nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós somos novas criaturas. Ou seja, não olhe para o seu passado, permitindo que ele venha dirigir o teu presente e o teu futuro. É verdade que nós temos muitas falhas, você já pode ter sido praticante de tantas coisas lá atrás, mas você, pela palavra de Deus, a partir do momento que você teve um encontro com Deus, você é uma nova criatura. Então o diabo não pode te acusar de nada, porque o sangue de Jesus te libertou, te salvou, te lavou, te purificou, te regenerou, e é isso que importa. Deus olha para você e te vê como uma nova criatura. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que além de filhos, herdeiros, morada, criatura, nós somos mais que vencedores. Olha que coisa interessante, o sofrimento, a luta, a dor, as provações, as doenças, todas as mazelas que a vida humana nos oferece, a Bíblia diz que nós temos poder da parte de Deus para sermos mais do que vencedores em todas essas coisas. Por quê? Porque Cristo, Ele nos amou, Cristo, Ele nos escolheu e Ele habita em nós, e é Ele que nos capacita para vencer os desafios. Em segundo lugar,
o que é que a palavra de Deus diz que eu tenho? Não somente o que eu sou, mas o que tenho, né? Romanos 8:1 diz que eu tenho o perdão de Deus. Não se martirize, não olhe para trás, não fique pensando nas coisas que as pessoas estão dizendo que você não presta, que você não vale, que você não vai a lugar nenhum, que você não merece. Ninguém merece, mas uma vez que você conheceu a Jesus, que você dobrou o seu joelho diante dele, que você o confessou, você tem o perdão de Deus, o perdão dos seus pecados, o sangue dele te lavou. Em 1 Coríntios 3:20, diz que nós temos tudo que pertence ao Pai. Lembra do herdeiro? Tudo que é de Deus é teu, porque você tem, é a palavra de Deus que está dizendo que você tem, e Satanás não tem poder para dizer o contrário. E outra coisa, Lucas capítulo 10:19, nós temos autoridade sobre o poder do diabo. Suas ameaças, suas discriminações, os rótulos que ele quer colocar em nós de fracassado, de alguém que está amaldiçoado, de alguém que nasceu para sofrer mesmo, toda essa rotulação está repreendida no poder do nome de Jesus. Atente para a palavra de Deus. Deus está dizendo que você e eu temos autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões e em toda a manifestação que vem contra nós para querer nos tirar do propósito. Saiba que você é filho, que você tem essa autoridade. E em terceiro lugar, o que a palavra de Deus diz que eu posso? Olha, se eu sou tudo isso que nós já falamos, se eu tenho tudo isso que a Bíblia nos revela, então o que é que eu posso fazer? Tiago 1:12, a Bíblia diz que nós podemos vencer todas as provações. Olha que coisa interessante, luta não é para você se desanimar, provação não é para você se desesperar, turbulência não é para você desistir de Deus, desistir da igreja, desistir da fé e desistir da vida, como muitos estão fazendo hoje aí, entendeu? Tiago está dizendo aqui que você e eu podemos vencer todas essas provações. O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse ânimo é a fé, esse ânimo é o conhecimento de Deus, esse ânimo é a convicção que eu e você temos na palavra de Deus, de quem somos e o que temos e o que podemos fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Caminhando para o final, Romanos 5,17, reinar nesta vida por meio de Cristo. Nós podemos, a vida não é só tristeza, existe momento de vitória, grandes conquistas que nós podemos ter pela fé, pelo trabalho, pela disposição, pela autoestima, pela crença num Deus que intervém para nos dar vitória. E finalizando, o texto mais célebre e mais conhecido das palavras de Paulo, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele está dizendo que ele sabia viver na fartura, na necessidade, na doença, na saúde, na vitória, na derrota, na conquista, na perda, na celebração da vida, na celebração do luto. Paulo está dizendo que em qualquer circunstância dessa vida, nada pode nessa vida anular a convicção de que ele é filho, de que ele é morada de Deus e de que ele pode todas essas coisas viver sem perder o foco, sem perder a fé, sem perder a direção na palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha que coisa maravilhosa, o que somos, o que temos e o que podemos. E o que é que a gente vai, de que forma a gente vai reagir? A quem daremos ouvidos? A filosofia ateísta? As palavras mundanas daqueles que nos rodeiam, que estão no mundo da escravidão do pecado? A Satanás que buzina nos nossos ouvidos dioturnamente coisas para tentar nos tirar do foco com Deus? A quem nós vamos dar ouvidos? O próprio Satanás, ele não poupou nem a Jesus.
Ele entrou no deserto e questionou a identidade de Cristo. Olha, se tu és o Filho de Deus, transforma isso. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Se tu és o Filho de Deus, manda não sei o quê. Jesus não precisava nada disso, ele era convicto de quem ele era e qual era a sua missão neste mundo. Ele venceu Satanás pela palavra. Jesus falou, olha, está escrito. E esse é o grande segredo, irmão. Você e eu sabermos o que é que está escrito, o que Deus disse, o que Deus falou, o que Deus ministrou a respeito da nossa vida, e isso vai fazer a grande diferença na nossa jornada. E não o que a filosofia ateísta fala, o que o diabo fala, o que os demônios falam, o que os fracassados falam. Não, não é isso que vai nortear a nossa vida. O que vai nortear é o nosso rumo em Cristo, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, a você jovem, adolescente, criança, senhores e senhoras. A Igreja da Estrada Nova, ela é multiforme, ela é um corpo dinâmico, abrangente, e todo mundo se une para glorificar o Senhor, porque Ele é o motivo da nossa alegria e o fundamento da nossa fé. Que você possa receber esta palavra e que você possa tomar posse dela e saia daqui hoje para enfrentar mais uma semana sabendo quem você é e ao que a Bíblia diz ao seu respeito, o que você tem e o que você pode fazer. E assim você vai ser um grande vencedor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se você não creu em Cristo como seu Salvador ainda, você tem que abrir o coração para Ele hoje. Abra o coração para Ele hoje e seja ricamente abençoado. Receba a graça da salvação, e quando você receber essa graça, você vai ser transformado em morada de Deus, e você vai ver a guinada que a sua vida vai dar. Glórias ao Senhor, Deus te abençoe. Eu vos convido, esteja junto comigo nesse momento de oração. Grandioso Deus e Pai, recebe a nossa gratidão pela Tua palavra, por essa igreja reunida aqui, Senhor, que as Tuas mais ricas bênçãos repouse sobre os Teus filhos, e aqueles que ouviram a Tua palavra tomem posse dela, para que bênçãos sem medida sejam verificadas na jornada de cada um, de cada irmão, de cada irmã, de cada família, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., um pouco longe de você fisicamente, mas nós estamos aí num retiro espiritual, mas Deus está aí, Deus está aqui, Deus está em nós. Amém.